começarmos na sua câmera individual, certo? 1, 2, 3. Olá, olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui com o nosso podcast O Melhor de Mim. E primeiro agradecer demais. Agradecer a todo mundo que tá curtindo, tá gostando. Eu vou confessar que eu ainda tô pegando o jeito, mas devagarzinho eu vou chegar lá. Aliás, onde eu quero chegar é realmente no lugar onde vocês amem. Amem esse conteúdo, amem estar aqui, esperem por isso de uma forma ansiosa, boa, porque vai acrescentar muito na vida de vocês. Esse é meu objetivo, eu espero que eu esteja conseguindo chegar lá. E hoje, o tema é algo que dói na feridinha lá dentro de muita gente, porque a gente vai falar de finanças e felicidade. Afinal, dinheiro traz felicidade? Essa eu acho que você quer saber, eu também estou curiosa. E o nosso convidado hoje é o Lucas Saboia. Lucas, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Obrigado a você pelo convite. Não sei se vou conseguir responder essa pergunta assim, porque é uma pergunta bem complexa, mas a gente vai tentar bater um papo e esclarecer, Falar um pouquinho falar um sobre pouquinho isso. sobre. Tá ótimo. O Lucas ele é consultor financeiro, já atua há mais de 10 anos na área, né, de inteligência financeira no mercado financeiro e ele acredita que a educação financeira é mais importante do que muita matéria que é ensinada na escola. Eu fiz só uma introdução, Lucas, mas fique à vontade para falar um pouquinho mais de você e também do seu trabalho. Bom, Lu, né, na verdade, eu trabalho com educação financeira, eu Chega trabalho mais. como consultor financeiro, como você disse, há bastante tempo já, e há 4 anos eu tenho uma empresa e eu atuo com educação financeira prioritariamente. Por que educação financeira? Por que eu fugi do óbvio, que hoje todo mundo trabalha com investimentos, o pessoal quer ganhar dinheiro investindo, quer entrar em pirâmide financeira, quer fazer aposta, quer ganhar dinheiro fácil. E eu tô na contramão. Eu acho que a gente tem que entender a nossa relação com o dinheiro. Por que a gente ganha dinheiro, por que a gente gasta dinheiro, aonde nosso dinheiro ele vai parar. E a importância da gente saber isso para poder é, construir a nossa vida, ter a realização dos nossos sonhos, nossas metas. Então, é de suma importância que a gente saiba a importância do dinheiro e o porquê dele na nossa vida para poder ter uma vida mais tranquila em si. Então, eu foco muito nisso no meu trabalho, no meu dia a dia, com pessoas. Então, eu trabalho com pessoas. Então, para quê? Para que a gente possa entender melhor e como poder ajudar. Legal. Agora eu vou apertar na pergunta, porque aqui a gente dá uma polemizada. Hum, Afinal, o dinheiro traz ou não felicidade, Lucas? traz, Ótimo, já gostei da resposta. Traz, gente. O traz. dinheiro traz felicidade. Por que que eu também te perguntei isso? Só para contextualizar um pouco e a gente poder falar sobre isso. O dinheiro, ele tem relação com a saúde mental, não há como a gente negar que o dinheiro não tenha relação com a saúde mental, porque a pessoa ou ela não tem dinheiro e por isso ela não tem saúde mental, porque de alguma forma ela vai estar sendo impactada por isso, ou ela não tem uma boa saúde mental e por isso acabou impactando na vida financeira dela, ou ela tem também muita condição financeira, mas ela não tem saúde mental. Então a gente falou que dinheiro traz sim felicidade, mas olhem o que a gente está falando, pelo menos o que eu estou falando, vamos ver se ele concorda. Tem gente que tem muito dinheiro, mas ainda assim não é feliz. Por quê? Porque o dinheiro não é só sobre ter, não é só sobre acumular coisas, é sobre aprender a usufruir as coisas. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de dar uma guinada na minha vida, antes de estudar psiquiatria, saúde mental, enfim, eu estudava, eu quase me formei na residência, né, na especialização médica de radiologia, que financeiramente falando era algo que me trazia muito resultado financeiro, né? Mas a minha sensação naquela época era que eu comia um prato de comida bem cheio e não tinha gosto.
Quando eu via que eu estava ganhando dinheiro com aquilo, por exemplo, eu não tinha satisfação no que eu fazia. E aquilo foi um gatilho muito forte para mim, para eu mudar o rumo da minha vida, das minhas decisões, da minha profissão. Então, é por isso que eu gosto de falar sobre isso e de bater nessa tecla. Ok, dinheiro traz felicidade, mas e aí? E aí que acho que na sua introdução você já disse tudo, assim. Porque muita gente enxerga o dinheiro como fim. Então, eu trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho muito para ganhar dinheiro. Eu vou fazer uma faculdade porque eu quero ficar rico, porque eu quero acumular, eu quero ter. E o dinheiro não é fim. O dinheiro ele é meio. Ele é um meio pelo qual a gente vai em busca das coisas. Eu costumo falar para todo mundo que eu tenho contato, seja como cliente, seja como próprio educador financeiro, não deixa de ser um educador financeiro, é, que o dinheiro ele é o meio pelo qual você vai em busca dos seus sonhos. Então, ele só é o meio que ajuda. Ah, mas se a gente tem dinheiro, a nossa vida é muito mais tranquila. Pode ser que seja, mas nada impede que a gente não tenha uma vida tranquila, não tenha uma vida feliz se não tiver dinheiro. Então, o dinheiro ele não é o fim, o dinheiro ele é o meio. E aí, você falando que você não era feliz no primeiro curso de formação seu, eu também sou formado em Direito. E não me via feliz trabalhando como advogado. Então, fui buscar uma outra área que eu me enquadrava e me sentia feliz. Então, é isso. O dinheiro, ele como meio, ele vai proporcionar com que a gente possa ter as coisas. Então, ele vai proporcionar com que a gente consiga alcançar nossas metas, atingir nossos objetivos, se a gente souber trabalhar com ele. Se a gente não souber trabalhar com dinheiro, ele vai carregar várias outras emoções junto. Então, a ansiedade, a impulsividade, a tristeza, a depressão, a falta de dinheiro ou a ausência de dinheiro vai trazer tudo isso. E não só a ausência também, como você disse. A gente tem várias e várias e várias pessoas que têm muito dinheiro, mas não conseguem ser feliz. Por quê? Porque não tem o que fazer com o dinheiro. Ele não tinha um propósito quando ele acumulou o dinheiro, quando ele teve o dinheiro. O propósito dele era só acumular dinheiro. Mas acumular dinheiro para quê? Por que eu vou acumular dinheiro? Bom, eu tenho um sonho de comprar uma casa. Eu tenho um sonho de comprar um carro. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem. Eu tenho um sonho de viajar mensalmente pelo país. Bom, então tá bom. Então a gente tem um sonho e a gente vai em busca dele. Então eu vou guardar dinheiro, eu vou em busca de dinheiro para poder realizar meus sonhos. Mas quando meu sonho é pura e simplesmente guardar dinheiro, quando eu guardo, acabou. Então Perdeu o sentido, perdeu o né? sentido. Uma coisa interessante que você falou, Lucas, trazendo da minha experiência, da minha história, que foi a coragem de mudar por algo que fizesse sentido, né? E você também ter passado por isso. Eu vejo muitas pessoas que estão frustradas, que realmente não estão satisfeitas, em várias áreas da vida delas, mas também a área profissional, financeira. Mas é muito mais confortável para elas se colocar numa posição de vítima, de pessoas que reclamam o tempo todo. Eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do mundo, eu sou vítima do sistema financeiro, eu sou vítima da política do país, eu sou, enfim. Mas não toma as decisões que precisam ser tomadas para que aquilo mude. Não dá os passos que precisa para que de fato o caminho mude, para que haja uma mudança na trajetória daquele caminho, né? São aquelas pessoas que desejam e querem tanto que tudo mude ao redor delas, né? Mas elas não conseguem acordar mais cedo de manhã ou acordar cedo de manhã e arrumar a própria cama, por exemplo. São aquelas pessoas que querem muito, enfim, alguma coisa, mas elas não fazem o mínimo para conquistar. E não tem jeito, quando, na minha visão, particularmente, aliás, quem convive comigo sabe disso. No trabalho, na minha vida pessoal, o pessoal perguntou, Luciano, tu é assim, não para, né, o tempo todo, é elétrica. De manhã eu É tava mesmo, viu, gente? 6 horas da manhã, tô eu lá na academia com preguiça, tô, mas eu vou, apesar da preguiça, além da preguiça eu vou, mas como todo mundo, eu vou apesar da preguiça, entendeu? Mas a preguiça eu sinto. De lá vou para a empresa que eu trabalho,
faço reuniões, faço atendimentos. Meio-dia era meu horário de almoço, mas me chamaram para dar uma entrevista hoje. Eu não perco essa oportunidade, que eu sou muito grata, inclusive, de falar, de falar de saúde mental, de conseguir ajudar mais pessoas. À tarde eu sigo, à noite eu estou aqui no podcast, enfim. Eu não perco a oportunidade de fazer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito, porque eu sei onde eu quero chegar. E eu não tenho medo de mudar. Ouvir alguém, Lucas, que trabalha com isso e que fala também sobre isso, que sentiu na pele, eu acho que faz com que quem esteja vendo a gente, quem esteja ouvindo a gente, pense um pouquinho também. Será, né, que eu tenho feito? Será que eu tenho buscado? Será que eu tenho só reclamado? Ô, Lu, você tocou num ponto agora que é engraçado. Eu dou um curso de educação financeira e num dos momentos do curso, assim, eu falo que é sempre importante a gente saber aonde a gente quer chegar. Tá? E uso até uma passagem do Alice no País das Maravilhas, que ela fala com o gato, ela fala, gato, pra onde que eu vou? E o gato, não são bem essas palavras, mas ele fala, olha, Alice, se você não sabe bem pra onde você quer ir, qualquer lugar serve. Eu adoro essa passagem. Qualquer lugar Para serve. quem Então, não assim, sabe onde está indo, qualquer caminho é um caminho, é um caminho, lugar. exato. Então, é muito do que você disse, assim. Tem gente que não, tem gente que é infeliz, ponto. E é infeliz por diversos motivos, inclusive o financeiro. E ela sabe que ela precisa mudar. Mas ela não quer tomar atitude nenhuma, ela não quer tomar caminho nenhum. Ela quer continuar naquele caminho que não tá levando a lugar nenhum, entendeu? Então, no meu curso eu digo, por que é importante a gente traçar metas, ter objetivos, ter o que a gente quer da nossa vida, o que eu busco como realização ou meta para eu poder guardar o dinheiro. Então, é o que eu estou querendo dizer. Bom, quando a gente parte do pressuposto que eu preciso guardar dinheiro para comprar uma casa, eu tenho uma meta estabelecida. Vou comprar uma casa, sei lá, de 100 mil, 200 mil, 300 mil, não importa o valor. Tá? Então eu sei que eu ganho tanto, eu consigo guardar tanto e eu tenho uma meta. Ah, Lucas, mas é uma meta impossível. Não importa, eu tenho uma meta que eu vou em busca de cumprir. Agora, se eu só guardo dinheiro, a gente volta naquele tema do pessoa que tem muito dinheiro e é infeliz. Por quê? Porque ela não tem o objetivo, ela não tem. Não consegue produzir experiência, Exato, né? exatamente. Então, é isso. Se você não tem o caminho pelo qual você quer traçar, se você não tem isso muito bem definido, qualquer coisa que você faça vai ser em vão. Você vai fazer por fazer. Então, bom, eu tive uma experiência no fim do ano que eu tive um problema de saúde e eu precisei mudar algumas coisas na minha vida. Foi necessário que eu mudasse algumas coisas na minha vida. E antes eu só falava, eu quero mudar. Quero mudar. Mas nunca, não tomava atitude, não tomava o caminho da mudança, entendeu? E aí no fim do ano eu fui obrigado a mudar. Eu fui Não obrigado a foi tomar o pela caminho da mudança. vontade, não foi pelo amor, não foi pela cobrança, pela dor mesmo, e pela necessidade da vida, né? Exato. E muitas vezes a vida faz isso com a gente, e aí, voltando um pouco no nosso assunto, da forma financeira. Você acaba perdendo um emprego, ficando desempregado, acaba tendo algum problema na família que você precisa socorrer parentes, enfim. E você precisa ter essa mudança, você precisa ter uma alteração no caminho que você quer tomar, tem que tomar. E isso é necessário. E isso impacta diretamente as nossas emoções, assim. Impacta a felicidade, impacta, acarreta problemas diversos psicológicos. E a gente tem que saber lidar. E é por isso que eu digo que a educação financeira, dentre todos os pilares que a gente aprende no colégio, a gente devia aprender. Porque a gente precisa saber lidar com problemas e precisa saber que o dinheiro, de novo, ele não é o fim, ele é o meio. Ele vai ajudar a gente a lidar com os problemas, ele vai ajudar a gente a lidar com Sabe uma coisa que eu todas as gosto muito de emoções. pensar, Lucas, quando eu estou preocupada de alguma forma financeiramente? O dinheiro, ele existe. Ele está aí no mundo. Ele está rodando. Ele só não está na conta. Ele só não está na minha conta, né? Mas ele está lá. Então, eu acho que é muito mais um exercício. Se o dinheiro não existisse, seria, de fato,
se a gente precisasse dele, ele por algum motivo não existisse ou diminuísse, né? É, a gente ia precisar pensar no sentido de e agora, né? Mas quando eu penso nisso, eu prefiro levar meu pensamento para esse sentido. O dinheiro existe, ele está por aí, está em alguma outra conta, está em algum lugar do mundo. Eu só preciso aprender um caminho de fazer ele chegar até mim. Até porque tem muitas pessoas que têm crenças negativas relacionadas a dinheiro e a gente sabe disso. Que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro. E a gente falou sobre isso, que de fato ele não traz se ele for o fim, mas se ele for um meio para que você tenha experiências com sua família, com as pessoas que você ama, enfim, ele vai trazer momentos Sim. felizes, né? É, que o dinheiro é sujo, que isso, que aquilo. Então a gente sabe que tem muitas pessoas com crenças negativas sobre dinheiro. Mas o dinheiro, de alguma forma, ele é uma mola dentro do nosso mundo. E sim, nós estamos aqui para viver em prosperidade. Eu acredito nisso. Tereis vida e vida em abundância. Eu amo essa frase. Porque é isso, abundância é prosperidade. E prosperidade não é escassez. Ou seja, eu não posso acreditar que estar passando por um momento de escassez é o normal. Não é. Porque Não. a gente vem para esse mundo justamente para o contrário, para ter vida, uma vida bonita, abundante, rica em todos os sentidos, inclusive o financeiro. E aí a gente falou de um ponto que é saber onde quer chegar, saber o que eu quero, né? E uma das coisas que me preocupa nesse ponto é que muitas pessoas pararam de olhar para si para saber onde elas querem chegar, para começar a querer chegar onde outra pessoa está. Porque antes a gente não tinha as redes sociais para se Sim, comparar, mas sim, agora as sim. pessoas têm. Então antes eu criava o meu sonho, o meu objetivo, no máximo com base no vizinho, tanto que tem o ditado, a grama do vizinho é sempre a mais verde, né? Agora o meu vizinho ele pode estar em qualquer lugar do mundo e os meus vizinhos são milhões, milhares, que são todas as pessoas que eu consigo seguir e me comparar. A partir do momento que eu fico me comparando, eu perco o meu padrão e eu crio um padrão ideal com base no padrão dos outros. E assim eu não sei exatamente onde eu quero chegar. Eu sei onde o outro está e eu queria estar igual a ele. Sim, Isso gera muita frustração. sim, Eu sim. não consigo criar um objetivo de vida que seja parecido com aquele. Eu sou diferente, eu tenho uma educação diferente, eu tenho talvez uma profissão diferente, eu tenho. Tudo é diferente. São pessoas diferentes que terão histórias diferentes, que podem sim ser abundantes, mas que serão histórias diferentes. E aí você vê que tem gente conseguindo chegar em algum lugar, mas gente que não consegue chegar em canto algum, Mas, porque só sabe se comparar. mas o ponto é exatamente esse, assim, Lu. Bom, primeiro, a gente tem que ter ciência, tem que ter consciência de que as redes sociais, elas são ótimas, Que bom, né? maravilhosas. Estamos aqui por conta dela, por exemplo. Nos conhecemos por conta das redes Sim, sociais, enfim. sim. Mas elas conduzem a gente para isso. Elas conduzem a gente para ver a grama do vizinho mais verde, para que haja uma comparação. E aí acho que cabe da gente, como pessoa também, saber exatamente as possibilidades que a gente tem de vida. E quando eu começo a trabalhar com alguém, eu conversar com alguém, eu trago isso, eu trago as pessoas para uma realidade que precisa existir. Então, é assim, meu cliente, ele quer comprar um carro, o objetivo de vida dele é comprar um carro, ótimo, eu vou ajudar ele a concretizar o sonho dele. Mas se ele ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos, sei lá, ou ganha um pouco mais do que isso, e o sonho de vida dele é comprar uma Ferrari, eu preciso Alinhar avisar, expectativas, né? alinhar a expectativa dele de que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, entendeu? Então, acho que a gente objetivar um- um- isso é muito complicado na nossa vida. Então, a comparação, quando a gente faz comparação com outro, a gente precisa ter
saber da nossa realidade, saber da realidade do outro, entendeu? Assim, eu tenho... E só um parêntese, Lucas, encarar a nossa realidade não quer dizer que a gente está se conformando. Sim, Tem gente exato. que acha que encarar a realidade é se conformar com pouco e não tem nada a ver com isso. Não, não. No máximo tem a ver com o tamanho do passo que você pode dar naquele momento e ainda a chance que você tem de calcular quanto mais você precisa Sim, crescer, melhorar, se preparar para dar um passo maior. exatamente. É o exemplo que você deu há pouco tempo, assim. Você gosta de saber que o dinheiro está por aí, o que você precisa fazer para alcançar o dinheiro. Todo mundo tem possibilidades de alcançar o dinheiro. Uns mais, outros menos, mas todo mundo consegue alcançar o dinheiro. E é exatamente isso, assim. A gente saber da realidade que a gente está inserido, ele não é essencial para que a gente possa trazer o nosso paralelo. É, bom, eu tenho 35 anos, eu fui pai agora, sou casado, Fofo. obrigado. E eu conheço milhares de pessoas com 35 anos que têm uma vida muito melhor do que a minha. Também conheço outros milhares de pessoas que têm uma vida muito pior financeiramente do que a minha, entendeu? Bom, eu vou me conformar então que eu não tenho o dinheiro que o Neymar tem com bem menos idade do que eu, ou que eu também tenho muito mais dinheiro do que outras pessoas com a mesma idade que eu. Não vou me conformar, mas quando eu for traçar os meus objetivos, traçar as minhas metas, eu preciso levar isso em consideração, entendeu? E traçar os seus, né, E Lucas? sim, Você não vai traçar com base na vida do Neymar. Você não é o Neymar. traçar os meus objetivos, Exato. entendeu? Então, o meu objetivo de vida era, bom, eu quero comprar uma casa para mim. Depois quero constituir uma família, quero ter um filho, enfim, são objetivos que eu, eu consigo conduzi-los, entendeu? Bom, eu quero andar de Ferrari, posso até querer, não há nada que, que eu coloque no papel isso, mas eu sei que vai ser muito difícil, vai ser bem impossível, entendeu? Então eu preciso olhar para dentro da minha realidade e ver uma forma de que forma que eu posso ser feliz, de que forma que eu posso estar bem dentro da minha realidade para traçar os meus objetivos financeiros. O que é realista para mim? O que é realista a gente conseguir fazer na nossa vida? Então, bom, é realista eu guardar 10% do meu orçamento mensal? É realista. Pode ser que não seja. Pode ser que o realista para mim seja um mês guardar R$ 10 e num mês não guardar nada. Um mês guardar 50 e no mês não guardar nada. Lucas, você tocou num ponto que para mim é bem interessante. Queria inclusive perguntar como é que você lidar com isso, né? Eu imagino que quando você está ali ajudando uma pessoa, você tem que lidar muito também com essas questões, né? Com as questões emocionais dela e principalmente com alinhar expectativas mesmo, Tá. né? Como é que é isso? Quando você chega, vamos supor, chega uma pessoa que ganha, sei lá, vou traçar aqui um número redondo para ficar mais fácil, mas ela ganha 10 mil por mês e ela quer comprar um carro que custa 1 milhão. Aí Tá. ela diz assim, Lucas, eu quero que você faça a mágica. De onde eu vou tirar? Acho que, assim, Lu, dentro do meu trabalho, eu entendi que o importante, o mais importante de tudo, é eu ser transparente e direto. Então, eu logo de cara, assim, depois de analisar, entender como a pessoa é, conversar com ela, acho que isso, numa primeira, eu faço algumas reuniões com a pessoa antes de dar essa notícia, mas eu procuro entender, porque assim, Gente, só para vocês entenderem, tá? O Lucas cuida das minhas finanças. E teve uma, né? Eu, por exemplo, tô quase chegando para ele para dizer assim, Lucas, eu quero ter um avião particular. Toda vida que eu viajo. Nossa, tive que ir 2 vezes num quiroprata depois de uma viagem que eu fiz. A minha vontade é dizer, eu quero ter um aviãozinho particular só pra mim. eu já falei pra ela que ela tem que trabalhar mais. Mas, assim, primeira coisa, assim, a gente faz uma reunião inicial para eu entender como que a pessoa é, como que ela é emocionalmente, como que eu vou conversar com ela. Tem pessoas mais diretas, pessoas mais emotivas. Eu preciso saber se eu dou a notícia logo de cara, se eu floreio para dar notícia, mas a gente bate um papo antes e eu entendo qual o contexto num todo do orçamento daquela pessoa.
e da vida daquela pessoa. Mas, depois de tudo, tem que ser direto. A gente tem que virar para a pessoa e falar assim, olha, desculpa, mas esse é seu objetivo, essa sua meta, ela não é realista. Não dentro dessa realidade que você tem. Exato. A sua realidade hoje não permite com que você tenha essa meta. Então, eu acho assim, Lu, eu trabalho muito com parâmetros, assim. Então, a pessoa quer ter uma Ferrari. Legal. Na verdade, ela quer ter um carro. Um carro muito confortável, um carro que ela possa ostentar, um carro que demonstre status, mas ela quer ter um carro, tá? Então, talvez o orçamento dela não permita com que ela tenha uma Ferrari, mas pode ser o sonho da vida dela ter uma Ferrari. Mas vamos começar a trabalhar com algumas outras possibilidades. Um carro que consiga agregar todas essas questões para ela que ela julga como necessária. E aí também depende muito da pessoa. Tem gente que vê necessidade em alguns parâmetros que outras não veem. Mas a gente busca adequar o sonho à realidade dela. Eu Mas isso é lembro. sempre de forma transparente. Não tem outro jeito de ser, Imagino. entendeu? Imagino. Eu lembro que você falou agora de Ferrari. Eu ouvi uma vez uma frase que me chamou bastante a atenção, que era assim: e se a Ferrari fosse transparente, você ainda ia querer ela, Não ia. Não ia. né? E aí, eu digo assim, não ia, e as pessoas, como o dinheiro é para as pessoas, né? Esses dias eu ouvi não sei aonde eu ouvi, era uma entrevista também, não me recordo se de alguém da área de finanças ou não, mas perguntava para a pessoa o seguinte: Lu, se eu falasse para você que eu te dou 10 milhões de reais hoje, o que você faria amanhã? O que você faria amanhã com 10 Eu? milhões de reais hoje? Ai, gente, eu gosto dessa pergunta porque toda vida que eu paro para pensar, eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu faço. Então é nessa hora que eu vejo assim, puxa, eu tô num caminho muito certo. Talvez, talvez não. Certamente, uma coisa que eu faria mais seria ir mais em Fortaleza, ficar um pouco mais com meus pais e com minha família. Então, porque isso é uma feridinha aqui que dói, que eu gostaria de tê-los mais perto. Mas, enfim, a dinâmica do dia a dia não me deixa estar tanto lá. Mas talvez eu criasse uma forma de conseguir, talvez o bendito aviãozinho, Lu. Talvez, tá vendo? Mas assim, tá, vou falar que você não vale. Mas muitas vezes, muitas pessoas iam responder assim, pô, 10 milhões de reais, cara, eu ia largar um emprego, 10 milhões de reais eu ia gastar, eu ia sair pelo mundo, eu ia... A pessoa imagina que o dinheiro faça com que ela tenha uma outra vida totalmente diferente da vida que ela leva. Sim. E aí vem a segunda parte do desafio. E se eu dissesse pra você que nunca mais você vai acordar? Você vai ter os 10 milhões de reais e você não vai poder usufruir. E aí? Mesmo assim, você quer os 10 milhões de reais? Então, eu entendo que o teu dinheiro, o teu muito dinheiro, o teu muito status, é isso assim. Você quer ele por quê? O porquê isso é importante pra você? O porquê você julga isso importante pra você? Ah, não, eu quero ter muito dinheiro porque eu quero curtir muito a minha vida. E o que te impede de curtir muito a sua vida hoje? Na sua realidade hoje? Ah, me impede as dívidas, me impede o meu trabalho, me impede a minha família que me suga, eu não tenho tempo, eu não tenho, eu tenho dívidas. Cara, vamos trabalhar ponto a ponto. Você tem dívidas por quê? Vamos trabalhar em cima disso. No mundo ideal, não tem por que as pessoas terem dívidas. Porque se você tem um salário, um orçamento, você tem que tentar viver dentro daquele orçamento. Se foge, a gente enquadra. Ah, Lucas, mas é muito difícil. Eu quero ter um padrão de vida bom, eu quero comer em lugares bons, eu quero proporcionar uma qualidade de vida boa para os meus filhos. Enfim, tudo bem. Então a gente tem que buscar uma forma de você ganhar mais, de achar a outra caixinha do dinheiro que está voando aí que você não conseguiu localizar o caminho para ela.
entendeu? Uma coisa, só fazendo um parênteses no que você está falando. Eu também via uma vez essa frase, li isso uma vez, que me tocou muito, que foi riqueza não tem a ver com o tanto que você tem a ver com o tanto que você gasta. Sim. E abundância não tem a ver também com a quantidade do que você tem, né? Porque a riqueza e a abundância, elas estão muito mais relacionadas à forma como você usufrui disso. O que é que eu estou querendo dizer? Que ter dinheiro, estar vivendo uma vida abundante, quer dizer viver conforme a sua possibilidade e não conforme a sua limitação. Então, quando você fala isso, você vê que quem sabe quanto ganha e quem consegue se planejar bem dentro daquele orçamento, vai estar fazendo tudo o que é necessário e ainda vai estar usufruindo de alguma forma. Talvez não seja com 2, 3 viagens internacionais por ano, mas vai conseguir se estruturar bem dentro do orçamento que tem para viver de uma forma completa. Ao passo que quem não pode, mas quer viver dentro, ou seja, vive dentro das possibilidades, né? Mas que não quer viver dentro das possibilidades e insiste por exemplo, não poder mais querer fazer 3 viagens internacionais por ano, passa para o lado de quem vive conforme a limitação. E aí não tem a ver se você ganha um salário, se é R$ 1.500, se é 3, se é 10, Exato. ou se você ganha 1 milhão. Porque se você ganhar 1 milhão e quiser gastar 1.100.000, você está vivendo conforme a limitação e não a sua possibilidade. Exato, Lu. E aí, assim, é, nesses exemplos que você acabou de dar, a pessoa que ganha R$ 100.000 e gasta R$ 110.000 por mês, todo mês ela deita a cabeça no travesseiro dela com um problema, Na falta, a na falta, escassez. a escassez. E eu garanto pra você que ela não é tranquila. Ela não dorme, ela não fecha o olho. Ela não tá com pensamento puro. Sim. Ao passo que uma pessoa que ganha 5 e gasta 3 e consegue guardar R$ 2.000 por mês, guardar R$ 1.000 por mês, ela pode não ostentar, não mostrar que a vida dela é sensacional E para os talvez até a outros. vida seja Sim, sensacional. É sim. aquilo que falou, talvez não seja No parâmetro dos parâmetro. outros. Exatamente. No parâmetro da grama do vizinho. Mas para ela é Exatamente. muito boa. E ela deita a cabeça no travesseiro tranquila. Feliz, Feliz, tranquilo. tranquila, assim. A pandemia, fizeram diversos estudos na pandemia e dentre todos os estudos que fizeram assim, mostraram que as pessoas que tinham dívidas, que tinham preocupações financeiras, elas tinham mais doenças graves, mais probabilidade de suicídio, eram mais infelizes, se julgavam mais estressadas. Então, a causa e consequência do dinheiro, ela é muito séria para a nossa vida em si. Se você está com um problema financeiro, possivelmente, provavelmente, não vou falar que em 100% dos casos, mas 100% é afirmar muito, mas em 99% dos casos, você está com problemas psicológicos, você está provavelmente com depressão, com doenças agregadas diversas que impactam a sua vida, Sim. que fazem você estar para baixo, entendeu? Então, é isso, assim, a gente tem que entender que o dinheiro, de novo, ele é um meio de proporcionar as coisas na nossa vida. Ele não pode ser finalidade. E que a gente precisa ter uma vida mais tranquila. Existe uma pirâmide que eu gosto muito de levar ela em consideração, que é a pirâmide do ser, a pirâmide do merecer, conquistar, né? E de fato do ter, né? Aliás, do ser, do fazer e do ter. E essa pirâmide ela tem sido constantemente cada vez mais invertida. Porque é aquilo que você falou há pouco, tem muita gente querendo ter alguma coisa para conseguir ser feliz. Então as pessoas elas falam assim: no dia que eu tiver esse carro,
no dia que eu estiver ganhando tanto, no dia que eu vou conseguir fazer tal coisa, fazer aquela viagem, fazer etc. E aí eu vou ser feliz. Enquanto é o contrário. Eu só vou conseguir conquistar e fazer no dia que eu aprender a ser. Então, se eu quero de fato conseguir bons resultados, conseguir fazer coisas diferentes e conquistar bons resultados, eu tenho que aprender a ser antes disso, porque é o que vai me embasar tudo meu. Então, se eu desejo, se eu quero e se eu começo a de fato ser uma pessoa grata e feliz, eu vou começar a ter comportamentos de uma pessoa grata e feliz. Então eu vou ser mais sorridente, eu vou cumprimentar mais as pessoas, eu vou fazer as coisas de bom grado. E com isso eu vou com certeza conseguir, fazendo coisas, né? Nesse sentido, eu vou conseguir ter melhores resultados, porque quando eu ajo assim, eu conquisto mais pessoas, no sentido, as pessoas elas querem estar mais perto de mim, elas querem me dar mais oportunidade, elas querem ouvir mais o que eu tenho para falar, porque eu sou uma pessoa que me sinto feliz. E se eu me sinto assim, eu tenho comportamento, eu faço coisas que me levam para esse lugar. E aí, quando a gente planta uma coisa, a gente obviamente colhe aquilo. Eu tenho resultados que me deixam mais felizes. As pessoas, elas estão invertendo isso, né? E quanto mais elas invertem, menor é a sensação de felicidade delas. Até porque quando elas conquistam, elas veem que o ter de fato não torna. Sim. O ter não E torna. aí precisa conquistar outra coisa. Aí precisa conquistar outra coisa. E outra, e outra, e outra. E de repente não tem mais nem graça. Sim. Né? E a pessoa troca, é um objeto, é uma pessoa, porque cada vez mais também as pessoas estão tornando as pessoas objetos de desejo. Aí eu conquisto, perdeu a graça, próxima coisa, próxima pessoa. E assim tem sido. Mas é aquilo que a gente falou. E se a Ferrari não se fosse transparente? E se a bolsa da Prada fosse transparente? E se você ainda ia querer tanto aquilo? Você ainda ia se esforçar tanto por aquilo, você ainda fazer tanta questão de mostrar que tem aquilo, né? Porque aí entra exatamente naquilo que a gente estava falando. Você, você tem um propósito. Qual o seu propósito? Meu propósito é trocar de carro. O que o carro precisa me proporcionar? O carro precisa me proporcionar um conforto, ele precisa me proporcionar uma segurança, ele precisa me proporcionar uma estabilidade, ele pode até me proporcionar um status, mas ele pode. O caso da Ferrari é o que você disse. Se eu quero ter uma Ferrari para mostrar para os outros que eu tenho uma Ferrari, para me proporcionar única e exclusivamente isso, se ela for transparente, ela não me serve. Sim. Agora, se eu quero ter uma Ferrari ou qualquer outro carro por causa do conforto, da estabilidade, da segurança, enfim, se ela for transparente, vai continuar me proporcionando todas essas outras coisas, entendeu? Então, para isso em tudo na vida, assim. O porquê eu quero isso? Por que eu tô buscando isso? O que isso vai agregar para mim? Vai me agregar isso. Ótimo. Eu tenho condições de ter isso, de fazer isso? Tenho. Não tenho. Mas eu não tenho por quê? Eu não tenho porque minha realidade não permite hoje, eu consigo ir em busca disso? Consigo. Então tá bom. Então a gente já tem um ponto de partida, entendeu? Agora, quando todas as nossas respostas for não, acabou. Aquilo não é mais um ponto nenhum. A gente vai pro próximo, entendeu? Há pouco eu falei, Lucas, de pessoas que. E aí, para contextualizar um pouco do ponto de vista de saúde mental. Existem pessoas que não têm condição, uma boa condição financeira em algum momento e por isso sofrem. Por quê? Porque você não estar bem, o pilar financeiro é um dos pilares mais importantes da gente. Nós temos vários pilares, né? Saúde, relacionamentos sociais, profissional e o financeiro é um dos pilares importantes da nossa vida. E não ter quer dizer que provavelmente você vai ter impactos em outros pilares. Perfeito. E isso leva um sofrimento que vem da privação.
de coisas que para você podem ser, inclusive, basais, necessárias, né? Então, existe. Tem um outro ponto que é a pessoa que sofre psiquicamente falando, emocionalmente falando, e por isso não tem bons resultados financeiros. E aí eu tô falando de transtornos mesmo. Por exemplo, um transtorno de compulsão por jogo, por Sim. exemplo, um transtorno bipolar, onde a pessoa entra nesse grau, né, de hipomania ou de mania, onde ela perde a noção do gasto e passa a fazer gastos onde ela não tem condição, enfim. Mas existe esse outro formato onde a pessoa tem o problema, ela sofre psiquicamente e por isso ela acaba tendo resultados negativos. Só para frisar no primeiro, quando a pessoa tem resultado financeiro negativo e acaba sofrendo por isso, como você até falou, pode sim acontecer uma depressão, uma ansiedade, enfim, um transtorno de ansiedade ou uma depressão causados por isso, né, como um dos fatores gatilho. E aí a gente vem naquele terceiro ponto que é as pessoas que têm muito dinheiro e ainda assim sofrem. É aquilo que eu falei, é comer um prato cheio, mas como se não tivesse gosto. Por quê? Porque não tem porquê. Porque não tem motivos. A gente vê muito artistas, inclusive, né? Tantos artistas com depressão, com transtorno de ansiedade, né? Pessoas que teoricamente têm uma vida maravilhosa, perfeita, e não acontece, ou estão se sentindo sozinhos. E aí eu contextualizei para tentar entender. Por que você acha, né, que tem pessoas que têm tanto e ainda assim não se sentem bem, felizes? É porque de fato não sabem onde quer chegar? É porque não sabem como usufruir? Ou é algo mais profundo relacionado à identidade delas? Eu penso que é um pouco de cada, assim, sabe? E para mim, dentro do meu conhecimento em si, tudo volta no propósito, assim. Porque para tudo nessa vida a gente tem um propósito. É o que eu penso, Sim, tá? Principalmente financeiramente falando. Então, de novo, não acredito que o nosso propósito seja guardar dinheiro. O propósito de ninguém é guardar dinheiro. O propósito de ninguém é eu quero ter muito dinheiro, pura e simplesmente porque eu quero ter muito dinheiro. Se você quer ter muito dinheiro, você quer ter muito dinheiro para fazer alguma coisa. E aí a gente chega na situação de pessoas que têm muito dinheiro e a vida já proporcionou com que ela realizasse tudo aquilo que o pensamento dela quer. Você fica sem novos propósitos, sem ter o porquê de realizações. Então é assim, o pessoal tem muito dinheiro, um artista tem muito dinheiro, ele já conseguiu fazer de tudo que ele queria fazer nessa vida. Ele não tem mais sonhos, não tem mais objetivos, porque o sonho que era dar uma condição muito boa para a família, ele já deu. Que era de conhecer o mundo, ele já conheceu. Que era de ter uma família, ele já teve. Ou que era de trocar a esposa 1 milhão de vezes, ele acabou trocando. Enfim. E ele não consegue mais pensar numa motivação nova todo dia para ele. Então, a conta corrente dele tá maravilhosa, tá invejável, mas a vida dele não tá. e aí você chegou num ponto que eu acho bem forte, que é de fato quando a gente vê pessoas que são muito bem-sucedidas financeiramente, como por exemplo o Bill Gates, que foi um dos caras durante muito tempo, um dos mais ricos Foi mais rico do e mundo muitos anos. exatamente. E ele praticamente doa tudo para fundações, enfim, para ajudar outras pessoas e leva uma vida muito simples, né? Não tô, assim, não o conheço, não conheço a fundo a história dele, e não tô nem fazendo nenhuma referência a ele, mas lembrando de uma pessoa que já teve muito, que teoricamente tem ou teve a possibilidade de fazer tudo o que quisesse, e quando chegou nesse patamar, ele viu que, na verdade, ele queria só uma vida simples, Sim, né? sim, exato. Assim, eu não conheço ninguém que tem esse patamar, mas eu penso muito nisso. Assim, assim, dentro das nossas condições de vida, a gente às vezes chega num momento que a gente fala assim: meu, tô tranquilo, quero ficar tranquilo, não quero. Nesse momento eu não tô mais em busca de nada. E aí eu fico me pensando, cara, imagina você ter uma possibilidade de viver assim todos os dias. Que chato que vai ser a vida. Porque
uma vida sem novas realizações, sem uma busca de novos sonhos, novas metas que você queira cumprir. Você tá vivendo por quê? Gente, valorizem o que vocês não têm. Porque muito disso pode ser o motivo pelo qual você acorda de manhã para correr atrás e você acha que isso é ruim, mas não, isso talvez esteja te incentivando muito a correr atrás da tua vida, dos teus sonhos. O que talvez você precise seja, como a gente falou lá no início, direcionar melhor o caminho que você quer seguir, guiar melhor ali, colocar uma posição melhor das velas para onde você vai querer aproveitar o vento que vai vir. Mas, de fato, não é simplesmente o dinheiro, né? São as experiências que ele vai proporcionar, sabendo que se um dia você conseguir conquistar todas elas, talvez a única coisa que você queira seja a tranquilidade, sejam as relações verdadeiras, ser amado, se sentir amado, conseguir amar, conseguir ajudar pessoas. É assim, e a gente tem isso em diversos filmes de Hollywood, de pessoas riquíssimas, enfim, a maioria dos filmes, o ponto final, a moral da história é essa, assim, é ter relacionamentos. Então você pode ter tudo, mas você, no fundo, você quer ter relacionamentos. Você quer ter pessoas, você quer ter boas pessoas no seu convívio. Você quer estar feliz com essas pessoas dentro do seu convívio, entendeu? Então eu vejo muito isso, assim. De novo, o dinheiro, ele é meio. Então, é um meio pelo qual eu vou ter bons relacionamentos, eu vou conseguir fazer minhas coisas. Ele não é uma finalidade, porque a partir do momento que ele for fim, acabou. Acabou tudo aquilo que a gente imagina para nossa vida não vai ter mais sentido, porque no dia que eu conseguir completar aquela meta, então, não, eu quero juntar R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, R$ 10 milhões, R$ 100 milhões. Beleza? Se eu conseguir, acabou. Se esse for meu único objetivo, daquele dia em diante eu não tenho mais nada. Entendeu? Então, se ele é um meio, é o caminho, tudo eu vou conseguir conquistar. Uma vez eu li isso, eu não sei se é verdade, mas eu li e achei interessante, que Alexandre, o Grande, né, quando morreu, ele pediu para ser levado, né, que o corpo dele fosse levado pelos médicos, né, e que deixasse à mostra as mãos dele e que toda a fortuna dele fosse jogada, né, conforme o cortejo fosse passando com o corpo dele, o dinheiro dele, enfim, as joias e as coisas dele fossem deixadas no caminho. Para mostrar que, né, que existe um destino, né, que assim, não, por mais que exista a medicina, por mais que existe um destino, existe um caminho, existe uma finitude, né, e que não há como ser maior do que isso, né, que quando a gente está nesse caminho, né, que alguns consideram, por exemplo, de volta para casa, que as mãos vão vazias e que tudo que a gente acumula vai ficar aqui nesse lugar, né? Eu achei isso bonito porque realmente mostra o que a gente estava falando, o porquê que a gente às vezes se preocupa em acumular tanto. Eu tive na Chapada dos Veadeiros agora no Carnaval e eu achei muito bacana um trailer que eu vi que era assim, casal, enfim, casal feliz torrando a herança dos filhos. Achei aquilo muito bacana. Porque assim, óbvio que você, eu imagino que ainda não sou mãe, né? Mas óbvio que quando você se torna pai e mãe, você quer dar uma vida confortável para os filhos. Mas aquele Buffer, como é o nome daquele senhor que é um dos mais ricos do mundo também? Warren Buffer, uma coisa assim, isso. Ele falou que a fortuna dele não vai deixar para os filhos, né? Ele vai deixar o necessário para que eles nunca passem necessidade na vida, mas não vai deixar o suficiente para que eles não tenham por que fazer alguma coisa da vida. Assim, é isso, assim. Hoje em dia tem vários estudos, não só estudos, vários casos concretos de empresas que a primeira geração foi muito bem sucedida, a segunda geração assumiu e já não tinha tanta preocupação em ser tão bem sucedida assim, e a terceira geração faliu a empresa e a quarta geração está começando do zero de novo. Por quê? Porque a gente é doutrinado para isso. A primeira geração era a geração do caminho, do propósito. A segunda geração
talvez o propósito já não era tão forte assim. Tá no fluxo. Tá no fluxo. A terceira geração já não tinha propósito nenhum. Entendeu? E aí a gente fala, pô, Lucas, mas isso é muito repetitivo com essa questão do propósito, com essa questão das metas, com essa questão do objetivo. Sim, porque é isso que a gente precisa buscar. E eu acho que em tudo na vida e também no lado financeiro. Então, a gente precisa ter o propósito, precisa ter claro, a gente precisa ter os nossos objetivos claros, nossas metas claras, nosso propósito muito claro. Se a gente não tem um propósito claro, a gente tem que ir em busca desse propósito o mais claro possível. Eu faço com os meus clientes, os meus colegas que viram amigos, enfim, que a gente conversa nas primeiras reuniões. Primeira coisa que eu falo é: o que você está buscando? O que você quer? Você não me procurou por procurar. Você não me procurou para falar para mim que você está complicado nas suas finanças ou que você quer fazer alguma coisa. Não, quais são seus objetivos? Quais são suas metas? Ah, minha meta é acabar as dívidas. Não, cara, isso não é meta. Acabar as dívidas não é meta. O que você pensa em fazer daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, em 10 anos, em 20 anos? Ah, não sei, não. Então pensa e depois a gente volta a conversar. Por quê? Porque todo mundo é movido por propósitos, por objetivos. E aí é isso, assim, se o cara quando ele é muito rico, ele vai deixar fortuna pro filho, o filho dele é muito rico sem ter feito esforço nenhum. E o neto vai ser muito rico sem ter feito esforço menos ainda. Então, o primeiro que foi quem fez o esforço, quem tinha o propósito, ele sabia por quê. Ele soube todas as pedras que ele passou no caminho dele para ele conseguir E que ele atingir transformou em aquilo. escada, E que né? ele transformou em escada. O segundo já pegou a escada prontinha. E aí você O pega a escada terceiro já prontinha. pegou a vista. Sim, e já não sabe nem como ele subiu lá mais, É entendeu? isso aí. E quando ele cair, ele não vai saber como construir a escada, como arrumar a escada. é, e, e é por isso. Então, por isso que várias empresas muito antigas têm falido, têm passado por diversos problemas. São estudos, isso de caso concreto. E é por isso também que muitas famílias que têm dinheiro, assim, é sempre assim, uma geração sempre trabalhou muito para conseguir aquilo, a outra geração trabalhou um pouquinho menos, e aí outra menos ainda, e uma hora acaba, entendeu? Eu entendo isso, e aí voltando, que a gente estava conversando de trabalho, eu estava na do, Chapada dos Veadeiros, e é isso, assim, a gente foi educado a trabalhar. A gente aprendeu isso na escola. A gente estudou para fazer uma faculdade, para trabalhar e ganhar dinheiro. O que a gente aprendeu, a nossa vida foi desenhada assim, tá bom? Então a gente aprendeu a trabalhar. A gente não aprendeu a usufruir. A gente não aprendeu a viver. Isso a vida vai mostrando. Para algumas pessoas fica mais claro, para outras pessoas não, entendeu? Mas é isso, assim. Então, A gente está chegando aqui nos nossos. Já foi comunicado aqui pelos universitários que a gente já está chegando aqui na reta final. Um desafio, vamos dizer assim. desafio. Gosto de desafios. Eu acredito, Lucas, que sucesso é resultado, Tá. tá? Sucesso é resultado e um resultado de quem quer fazer, né? Mas é fazer também o que não quer. Não é só fazer o que quer, é fazer o que não quer também, na hora que precisa ser feita e da forma que precisa ser feita. Então, tem mais resultado quem faz mais na hora o que precisa ser feito e na hora que precisa ser feito e não somente na hora que quer. Tá. Se você pudesse Tá bom. dizer pra gente 4 passos básicos para quem quer ter saúde financeira, literalmente para quem quer sair da pindaíba. 4. 4 coisas assim que a pessoa precisaria fazer. Primeiro de tudo, primeiro passo. Assim, e não é ter saúde financeira, tá? É ter saúde mental. Ótimo. É ter saúde Aí mental. você me A ajuda. consequência é a saúde financeira. Tá bom? Então, o primeiro passo de tudo é assim: você precisa saber exatamente a sua realidade. Tá? Então, como assim, Lucas? Como que o primeiro passo é saber a minha realidade? Sim,
falando em realidade financeira, quanto você ganha e o quanto você gasta? Não tem jeito. Assim, Ter coragem de olhar para isso, né, Lucas? Porque tem gente que não tem. não, muita. Tem gente que não tem coragem de fazer as contas. Até tem uma ideia de quanto ganha, apesar de achar que o limite do cartão de crédito faz parte do Não, ordenado pelo amor de ali Deus. mensal. Mas não tem coragem de calcular quanto Tem muita gasta. gente que não tem coragem. Tá? Tem muita gente que não tem coragem. Tem muita gente que vive do oba-oba, assim. E aí, quando vê, já foi. Então, primeira coisa, você precisa saber a sua realidade. Então, eu brinco com todos os meus clientes. Pô, eu preciso ter uma planilha, eu preciso ter um Excel, eu tenho eu não gosto do Excel, eu não gosto de planilha, eu não gosto de aplicativo do celular. Cara, não me importa como você vai descobrir a sua realidade. Seja num papel de pão, num pedaço de guardanapo, você precisa colocar lá o quanto eu ganho e o quanto eu gasto, tá bom? Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo de tudo. Não dá para conversar Se não começar daí. se não souber. A gente me procura e fala assim, Lucas, eu falo, cara, como que tá a sua realidade financeira? Não sei. Então você vai procurar saber, depois você me procura. Isso aí, não vamos nem perder tempo, tá bom? Segundo passo, para ficar em 4, tá? Segundo passo é o seguinte: dada a sua realidade financeira, dado você ter conhecimento da sua realidade, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, não só as suas receitas, quanto as suas despesas, tá? Porque é aquilo. Qualquer objetivo que a gente tenha na vida, qualquer meta que a gente trace, e aí qualquer meta que a gente trace, seja ela financeira, seja ela de saúde, eu vou precisar saber o que eu tenho para trabalhar e como eu posso trabalhar aquilo. Então, eu preciso emagrecer. Não tem segredo. Eu tenho que gastar mais caloria do que eu faço a ingestão. Consumo. Entendeu? Não, eu já consumo o mínimo possível, então eu vou ter que gastar mais caloria, vou ter que colocar uma academia dentro do meu dia a dia, tá? Então é isso. Então, o porquê? A gente precisa, o segundo passo é a gente saber onde melhorar. Porque pode acontecer da gente ter que fazer corte de despesas ou incrementar as receitas, tá bom? Terceiro passo é, sabendo qual a minha realidade, o que eu posso melhorar na minha realidade, eu tenho como um terceiro passo muito importante assim para a gente melhorar a nossa saúde mental e saúde financeira eu preciso entender, e aí você busca ajuda, você conversa com outras pessoas, você divide os seus problemas familiares, quais são os problemas que me levaram a aquele problema financeiro, ou problema... Ter consciência, né, Lucas? Ter a consciência. Criar consciência. Exato. Então, assim... De como você chegou ali. Exatamente. Então, se eu cheguei ali, por quê? Porque eu gasto mais do que eu ganho. Eu vi lá no primeiro passo que eu gasto mais do que eu ganho. Eu entendi isso. Isso é claro para mim. E é claro para mim que isso não vai poder mais acontecer. Tá tranquilo? Então, eu preciso ter essa clareza. E quando eu falo conversar com as pessoas, é procurar ajuda, efetivamente. Então, não quer procurar ajuda de um profissional, porque um profissional custa. Custa, a gente tem que saber que custa. Ninguém te procura, Sim. ninguém me procura sem saber que custa. Mas custa, tá? Então, um terceiro passo é procurar ajuda, de suma importância. E o quarto passo é fazer. Não tem jeito. Tem que fazer. Então, eu tenho... Ou deixar de fazer, né? Exato. Mas assim, eu tenho um orçamento, eu tenho o desenho da minha vida financeira ali. No primeiro passo. No segundo passo, eu sei as oportunidades que eu tenho de melhoria daquele desenho. Terceiro, eu entender o porquê do meu problema. Não cometer mais os mesmos erros. Para não cometer mais os mesmos erros. E o quarto é pôr a mão na massa. Fazer. Ninguém vai fazer por você. Tá? E eu falo isso, deixo claro para os meus clientes, é o seguinte, eu não vou acessar a sua conta corrente. Eu não vou pegar o seu dinheiro. Eu vou acreditar fielmente nas informações que você vai me dar. Eu vou te dar todos os conselhos do mundo para que você saia dessa situação. Mas você que vai fazer. E você vai mentir para você mesmo se você não fizer. Não é para mim. Que amanhã ou depois a gente vai se encontrar de novo e falar, pô, Lu, e aí?
Como estão aquelas coisas lá? Ah, tão bem, não sei o que e tudo. Se não tiver bem, você não tá mentindo pra mim. Tá mentindo pra você Você mesmo. tá mentindo pra você mesmo. Então tem que fazer, tá? Então, é isso, assim. Pra gente ter uma vida muito tranquila, a gente precisa entender, a gente precisa saber onde melhorar, a gente precisa sempre conversar e ter ajuda das pessoas, e a gente precisa fazer. Lucas, eu imagino. O nome desse podcast é O Melhor de Mim, né? E sabendo principalmente que você deu uma guinada, que você deu uma virada para chegar onde você está hoje, onde te deixa numa posição confortável, principalmente com você mesmo. É porque algo te fez escolher isso. O Tá. que é que te moveu? O que é que te movimentou? O que é que te fez olhar e ter coragem de buscar uma melhor versão de você mesmo? Lu, assim, eu busco uma melhor versão de mim todos os dias, tá? Eu erro todo dia. Acho que não tem quem não erre todos os Sim. dias. Mas falando profissionalmente, que foi a maior virada que eu dei, assim, era eu, eu, eu não me enxergar sendo feliz naquilo que eu fazia. Como eu disse, eu sou formado em direito, mas não me enxergava naquilo. Não trabalhava sem tesão, para usar uma palavra bem. E eu gostava muito de números. Gostava muito de. Gostava mesmo, até hoje gosto, assim, tem uma facilidade danada com isso. Mas eu gostava muito disso. Muito, muito. Eu sabia fazer. Era natural para mim. Entendeu? Então foi isso que fez eu buscar essa transformação, assim. Bom, eu não sou feliz com isso. Em que pese todo mundo falar para mim, cara, eu não acredito. Não é o que eu quero. Não Se é o que eu hoje tenho fosse meu vontade. último dia, não era aqui que eu queria estar. Exato. E aí, tudo bem, eu aproveitei uma série de fatores. Eu não era casado, não tinha tantas responsabilidades, não tinha um filho. A vida me deu algumas oportunidades para poder tomar essa decisão em si. Mas não foi fácil. Mas era isso, eu não era feliz. Eu não tinha. Decidiu sair de um lugar que não estava mais confortável. Exatamente. Lucas, como é que você quer ser lembrado nesse mundo? Como é que você quer ser lembrado pelas pessoas que estão assistindo a gente? Enfim, como é que você quer ser lembrado? Cara, eu não sei te responder isso assim, Lu. Hoje, Você vai responder. eu vou te responder, mas eu não sei te responder claramente isso. Assim, eu tive ontem um feedback super positivo de uma cliente minha que falou, cara, você foi primordial para minha vida. Então eu acho que se eu conseguir ser primordial para a vida das pessoas, para mim já tá bom. Chegou onde queria, né? É, Era esse o legado que você queria deixar. tipo, é isso, assim, foi gostoso ouvir. Que bom. Se você pudesse fazer um único pedido a Deus, qual seria? Eu não sei se acredita em Deus, mas o gênio da Acredito, lâmpada, enfim, acredito. em algo que você acredita. Se você pudesse fazer só um pedido, qual seria? Puta, aí é muito complicado, assim, que meu filho Um fez um mês ontem, pedido. entendeu? Só um pedido, Lucas. Eu queria que ele tivesse muita saúde até o fim da vida dele, assim. Que bom, que lindo. Gente, eu quero agradecer mais uma vez. O papo foi tão bom e passou tão rápido que nem senti. E Eu que agradecer mais agradeço. uma vez a presença do Lucas Saboia aqui. Quero registrar, né, suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, enfim, sua marca, como elas podem conhecer um pouco mais seu trabalho. Dizer que o Lucas cuida das minhas finanças, tá? Então, enfim, eu te agradeço também por ter me mostrado em momentos de onde eu não conseguia enxergar muita coisa. O Lucas foi lá e disse: Olha aqui! E me ajudou e tem me ajudado bastante. Então, também deixar isso registrado, esse meu agradecimento. Mas fica à vontade, deixa aí Lu, sua marca. eu que te agradeço, na verdade, o convite. Muito obrigado pelo papo. Foi bem legal, assim. Eu gosto bastante de falar
sobre isso, assim, sobre finanças e emoções, porque tá tudo ligado, tá tudo, eu acho que ali uma coisa tem muito a ver com a outra. Passou também uma hora, passou muito rapidinho aqui. Eu falei, eu falo bastante, tem que pegar os cortes. Mas o pessoal me acha lá no Instagram, lucasm.saboia. O podcast for no ar, a gente faz umas interações. Me acha também no site lá, www.egafinanças.com.br. Se for pelo site, tem um link lá, contato, você consegue falar comigo via celular, e-mail. Cara, no Instagram pode mandar DM que eu respondo, eu mesmo respondo. Maravilha. E é isso. Quem quer consegue também, gente. lucasm.saboia. Vai lá e acha. E a É gente isso aí, tenta ajudar, Lucas. não tem Muito, jeito. muito obrigada. Foi um prazer essa conversa e, enfim, espero que não faltem oportunidades da gente falar muito sobre finanças e saúde mental, mas assim, coisa boa, gente, de finança e de saúde mental. Eu que agradeço, Lu. Obrigado mesmo. Até uma próxima. Valeu, querido. Tchau, pessoal. Até Tchau. a próxima.